Olá, eu sou Marília Lovison, sou médica sanitarista, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e sou do GETISP, no Grupo de Informações em Saúde da Abrasco, e também uma das vice-presidentes da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Parabenizo novamente a organização do SIC Saúde Brasil 2021, do Laboratório MASA, da Universidade Federal do Pará. Em nome da professora Liliane Nascimento, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, e estou muito feliz de reencontrar, né, um pesquisador e colaborador que já atuou comigo em pesquisas de avaliação da atenção básica, do PEMAC, que é o Davilin Santos Oliveira dos Anjos, que vai trazer para nós uma contribuição a respeito do tema a comunicação das informações em saúde, perspectivas e desafios para os níveis de atenção. O Davilin é doutorando em saúde pública pela Universidade de Brasília, na linha de pesquisa política, planejamento, gestão e atenção à saúde, tem o doutorado sanduíche realizado em Montreal, no Canadá, mestre em saúde coletiva na área de concentração de planejamento e gestão, pelo ISC na UFB, e graduação em nutrição pela Universidade Federal de Alagoas, e já teve várias experiências atuando na gestão, no DAB do Ministério da Saúde, e coordenou o campo da pesquisa nacional do Ministério da Saúde, do PEMAC, no segundo ciclo no estado da Bahia, e o estudo nacional de avaliação do perfil de agentes comunitários também no ano de 2014 e 2015, estando como consultor do Ministério no período seguinte. Queria agradecer muito, dar as boas-vindas. A proposta deste tema é de grande importância, né, para o Sistema Único de Saúde, pensando os sistemas de saúde necessitando considerar a aplicabilidade para os níveis de atenção, de modo que contemple não somente o registro, né, mas os prontuários eletrônicos, a guarda, a interoperabilidade, representando um desafio muito grande para os profissionais, pesquisadores, financiadores, usuários, instituições e autoridades do SUS. Lembrando que todo este evento, né, a gente vem trazendo a importância de pensar tanto na LGPD, como nos princípios do SUS, né, e o valor da informação, na proteção do cidadão, na publicização e na melhoria da qualidade do cuidado da atenção da saúde, pensando os princípios do SUS e o valor social que a informação traz para os sistemas de saúde. Um grande prazer e honra. Davilin, por favor, fique à vontade. Obrigado, professora. É prazer todo meu, assim, realmente, da gente reencontrar, né? Todos esses colegas que a gente diz, o caminho do SUS, ele é único, e a gente acaba sempre se reencontrando, né? Na nossa trajetória de vida, a gente vai estar sempre aqui, desse lado da trincheira, como a gente diz, né? Esse é o lado certo. Então, para o desafio de hoje, primeiramente agradecer ao Masa pelo convite, de estar participando, né, desse momento único, histórico, eu diria assim também, de certa forma, que é a capacidade da gente envolver, se comunicar, interagir a partir da mídia, né, a partir dos meios e tecnologia, e eu digo, a partir daqui a gente reforça também mais um dos princípios do SUS, que é a democratização do acesso à informação, né, a gente sai daqueles nossos mundos que a gente diz, né, conversa entre os pares, e aqui a gente abre a oportunidade para receber, né, e conversar e dialogar com pessoas de diferentes áreas, diferentes espaços, né, de forma gratuita também, como tem sido todo esse seminário ao acesso. Então, eu vou compartilhar aqui, registro, deixa eu só ver se estamos no modo de tela cheia. E vamos nós. Ok, né? É um desafio, né? Realmente, a temática da comunicação, né, da informação em saúde, de se pensar toda essa rede bem articulada, como a gente colocou, de como a gente trabalha essa informação. Então, é um desafio muito grande para essa temática, e pensar os caminhos de como analisar, né? Acredito que a minha perspectiva, tentando fazer até uma análise rápida para que a gente conseguisse dialogar, então,
justamente por já conhecer, né, o que é que a gente pode estar aprofundando nesse processo, do que é que a gente traria mais desse mundo, e me sinto também muito bem contemplado pelas palestras que me antecederam, inclusive do professor Tom, referente à inteligência artificial, de que é um dos grandes movimentos, né, que hoje alimenta a perspectiva da informação. Mas vamos lá, então, né, pensando de por onde a gente pode começar nessa perspectiva da informação, né? Eu fiz essa provocação, a gente tentando deixar um pouco mais leve algumas das coisas do que a gente teria a discutir. Então, pensando esse mundo da informação, a comunicação da informação, ele nos traz, primeiramente, para esse cenário que é o que coletamos e guardamos de informação. Essa é a principal questão, né? O nosso ponto de partida de se pensar o que é que estamos coletando e como estamos trabalhando isso. Então, fazendo as devidas aproximações, né? Eu hoje aqui ainda estou no Canadá e um vizinho muito comum da gente aqui são os esquilos, raposa, né, que a gente tem. E alguma das curiosidades, eles são dos animais que eles armazenam, né, durante esse período agora do inverno, cerca de 10 mil unidades de nozes e outros alimentos durante o ano inteiro, para utilizar em algum momento, né? Porque na perspectiva do reino animal, ele vai passar por momentos de necessidade, de privacidade, e que ele vai precisar lançar mão disso, né? Então, esses esquilos, eles, além de acumular, né, esse material, ele tem a habilidade de fazer uma classificação, né, de classificá-los na perspectiva de compreender o grau de qualidade, de quantidade, e as características, vamos dizer assim, propriamente daquelas nozes. E o que é que isso tem a ver com a gente, né, nesse mundo da informação, né, da nossa coleta? A gente tem um cenário, né, que eu vou chamar aqui, para a gente começar a tratar da comunicação das redes de atenção, da síndrome do esquilo, que eu vou chamar, que é como a gente lida com esses dados. Então, a gente não pode, igual como essa foto que a gente visualiza aí, né, parece que a gente vê nozes, né, e a gente já pensa logo em acumular. Eu quero guardar informação, eu quero armazenar essa informação independente do que ela tem a me oferecer. A priori é o nosso primeiro sentimento, né? E aí vem a primeira questão, né? Que nós coletamos mais dados do que precisamos. Então, apesar de todo esse movimento que a gente tem reconhecido o quanto é importante o dado, a informação para a tomada de decisão, mas o que nos parece, e que historicamente isso nos permeia nos diversos setores da saúde, da pesquisa também, né, é que a gente utiliza o velho jargão que, já que estamos aqui aplicando esse questionário, podemos fazer mais essa pergunta, né, podemos incluir mais essa questão, podemos perguntar mais essa característica lá ao usuário quando ele estiver acessando o sistema de saúde. E isso é um grande problema, porque, de uma forma, né, pensando os grandes sistemas de informação, a gente começa a trabalhar com um volume de dados que, na verdade, ele é desnecessário, né, e ele acaba comprometendo o desenvolvimento, a nossa capacidade de síntese, de análise. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente precisa estar destacando nesse movimento de como a gente lida com os dados em saúde. E o segundo processo, né, que são os sistemas de armazenamento e organização dos dados em saúde. Porque o que ocorre, um dos exemplos, o próprio Ministério da Saúde e outras instituições também, que a gente vai encontrar em diversos cenários que dentro do mesmo espaço, dentro de uma mesma organização, vai coexistir diferentes modelos, né, modelos, seja de uma linguagem de programação, né, de avaliação, de armazenamento, ou como a gente pode dizer, da própria forma de organização daquele material. Então, essa é uma das características também que antecedem um dos principais problemas de que a gente consiga propiciar a comunicação entre os diferentes níveis de atenção. Então, em termos práticos, né, e exemplificando essa situação do excesso de sistemas de informação, diversas coordenações do Ministério da Saúde, aqui a gente está tratando do sistema de saúde brasileiro, né, mas das diversas coordenações a gente tem centenas de sistemas de informação em atividade que coletam ao mesmo tempo, né, informações inclusive semelhantes às mesmas informações dos mesmos usuários
E isso demanda tempo do nosso sistema, isso demanda estrutura, tecnologia, enfim, isso nos dificulta realmente o processo da integração entre as bases. Então, um exemplo clássico, né, para que a gente possa pensar a perspectiva, né, os desafios que a gente tem. Então, aqui um detalhamento sobre o modelo, né, recente, né, praticamente em vigor, sobre os meios de comunicação. Então, nós temos aqui em destaque superior, né, o eSUS-AB, que aí realmente a gente precisa reconhecer o grande avanço que se teve em termos de sistema, na perspectiva, e aí algo que eu defendo, de ter um sistema público, né, um software público, ofertado para os gestores municipais, porque bem sabemos, nós como pesquisadores, o quanto historicamente vários municípios, principalmente os municípios menores, sem estrutura, durante muito tempo foram reféns de modelos de empresas, de sistemas privados que não davam conta, né, do que se tinha e, enfim, mais uma vez, um sistema alimentado a partir da relação privada e que nos colocaria, inclusive, no cenário onde a gente discute, né, o acesso à informação, a preservação desses dados, né, a anonimização e o não uso desses dados para fins, né, comerciais ou que prejudicam o usuário. A perspectiva da gente ter um sistema próprio, né, e único do Sistema Único de Saúde, isso é uma perspectiva de avanço, com certeza, ao que a gente pensa nos tempos atuais de comunicação e uso da informação. Então, partindo do eSUS, ele traz, né, e despertou esse cenário da integração dos sistemas, realiza e busca esse movimento, né, de integração. Então, uma das primeiras integrações realizadas entre o CISAB e o CIA tem por objetivo justamente, né, buscar essas informações ambulatoriais junto com a atenção básica, mas que mostra, né, então, nesse cenário atual, ainda a falta de articulação com os outros sistemas de suma importância para que a gente possa ter o acesso, vamos dizer assim, do prontuário eletrônico daquele cidadão que procura a unidade básica de saúde e, caso ele necessite, né, e se desloque para a unidade hospitalar, a equipe de profissionais ao qual vai dar, né, e fornecer o atendimento possam ter acesso a essas informações. Então, isso é um sistema realmente integrado e que a gente almejaria que fosse possível a troca dessas informações. Então, claro, teremos outros sistemas de informação, né, como os CAPs, o próprio sistema da saúde suplementar, que obrigatoriamente, né, deveria enviar essas informações para o SUS, visto que ele atua como a saúde suplementar, justamente, e é necessário para a tomada de decisão, para investimentos, para que a gente consiga realmente saber o que é que está sendo executado em termos de saúde. Então, mais do que nunca, esse modelo, né, de comunicação dos sistemas, eles ainda se mostram, né, não articulados e que precisariam desse trabalho de redesenho. Dando uma profundidade um pouco maior, trazendo como caso, vamos dizer assim, né, de exemplo, então, o que eu citei do eSUS, nós temos os diferentes modelos de informação do sistema. Então, é extremamente importante que eles estejam bem desenhados e compreensíveis sobre o fluxo, como ele se dá. E aqui eu vou chamar a atenção de uma característica, justamente, de um dos elementos que eu considero como desafio, que é a figura do ente municipal, né, quando a gente visualiza na parte inferior da figura, onde a informação que veio, né, produzida do PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, e ele é transferido a partir para um centralizador nacional, que no caso seria o Ministério da Saúde, e para um centralizador municipal, o que representa dentro desse modelo de informação esse centralizador municipal? Ele representa justamente, né, a disponibilidade dessa informação para que o próprio município possa lidar com os seus dados, trabalhar, analisar, e isso é uma das características fundamentais, que é o que a gente coloca historicamente dentro do SUS, que mais importante do que a gente usa até o termo, né, subir a informação para o Ministério da Saúde, é que essa informação possa ser consumida por aqueles que a produzem, né? Então, o professor Tanaka, da USP, ele nos coloca muito claro, em vários momentos, que a informação ela tem que ser consumida
por aqueles que a produzem. Então, se a gente conseguir fazer com que essa informação retorne para essas pessoas, né, para a tomada de decisão e para a calibração do seu trabalho, desenvolvimento de suas atividades, aí sim a gente tem um sistema cíclico, sustentável de informação e que realmente ele vai estar em prol, né, da melhoria do acesso e da qualidade dos serviços que são ofertados naquela unidade ou naquele outro estabelecimento de saúde. Então, essa perspectiva, né, o caminho seguinte do centralizador nacional para o CISAB, aí é um fluxo desse modelo de informação que vai estar interligado ao novo modelo, vou dizer assim, do conjunto mínimo de dados, onde a gente teria essa transferência visando o quê? Que um conjunto mínimo de informação dos diferentes sistemas que hoje cercam, né, o Sistema Único de Saúde, eles possam ser armazenados em uma base única. A partir daqui a gente tem um CISAB, mas ele a partir daí seria transferido para um outro centralizador, e que isso permitisse justamente, né, essa conversa, essa informação entre os sistemas. Então, o modelo onde a gente gostaria de chegar. Esse é um novo desenho que tem sido difundido pelo Ministério da Saúde em suas publicações, onde eles detalham, né, justamente essa nova estrutura. Então, relembrando a figura anterior que a gente visualizou, a gente tem aqui uma integração de todos os sistemas, né, vigentes, dos principais sistemas, principalmente o CIH, o CIA, o CISAB, do SUS-AB, trabalhando de forma conjunta, para que a gente consiga, né, conseguisse realmente, num conjunto mínimo de dados, criar essa base de informação que ela pudesse ser acessada, e aí muito tem a ver com o que a gente colocou e foi apresentado nos espaços anteriores, para discussão sobre as tomadas de decisões, sobre o planejamento em saúde, sobre a organização dos serviços, né, para que ele possa ser realmente da forma mais efetiva possível. Então, finalizando a apresentação, para que a gente consiga dialogar com base nesses elementos, né, quais seriam as perspectivas e os desafios postos, né, diante desse modelo, que, enfim, um modelo teórico de integração dos sistemas, o que é que o contexto atual e os desafios não colocam? Um dos primeiros pontos que a gente precisa demarcar, né, de perspectivas que o nosso contexto trouxe é fático, né, isso já tem sido evidenciado por diversos pesquisadores de ambas as áreas, né, da saúde e da tecnologia, que na história da humanidade, como a gente diz, momentos como este de calamidade, enfim, que demanda da gente um avanço muito rápido da tecnologia, a gente tem um avanço que, como a gente diz, né, em 1 ano, 2 anos praticamente de pandemia, a evolução tecnológica ela foi muito rápida, né, e isso, de certa forma, nos auxiliou bastante para que a gente conseguisse combater as consequências da pandemia, da Covid-19. Então, essa aceleração do processo de desenvolvimento tecnológico, ela tem a ver também, né, então, como foi falado no espaço anterior, a evolução da inteligência artificial, por exemplo, de outros mecanismos, né, de aprendizado de máquina, o quanto eles evoluíram nesse último contexto e que tem a sua importância na sua perspectiva também. Claro que esses novos cenários, ao mesmo tempo que a gente tem uma aceleração muito rápida do movimento, né, de desenvolvimento tecnológico, nós vivemos um momento complicado que nós temos profissionais, né, extremamente demandados pelas circunstâncias do sistema para assistência, vamos dizer, propriamente dita, e a formação desses profissionais para lidar com esses novos sistemas, vários sistemas de informação foram criados, inclusive sistemas próprios para informação da Covid-19 e essas outras tecnologias demandam uma formação que ela não pôde ocorrer, ou se ocorreu, né, de uma forma deficiente, devido à sobrecarga do sistema. Então, essa é uma das dificuldades, né, um dos grandes desafios de como alinhar a perspectiva da formação com a velocidade, a gente diz, né, a curva de aprendizagem e desenvolvimento que os sistemas e as tecnologias nos demandam. Então, é necessário, para esse ponto também, a gente abrir a primeira reflexão, que é sobre a incorporação tecnológica responsável, né? Então, eu acredito que a incorporação tecnológica responsável, ela é um elemento de suma importância
para que a gente consiga realmente integrar os sistemas, né? Porque senão a gente vai ver aquele ciclo que a cada momento que abre um novo sistema, a gente gera uma nova demanda, a integração, ela vira esse ciclo infinito, né? Que a gente não consegue integrar as informações porque a gente está sempre mudando de modelo, de perspectiva e de caminho. Então, a gente precisa ter um foco, precisa ter um plano a médio e longo prazo para que essa integração realmente aconteça. E como terceiro ponto, né, de perspectiva, o movimento que todo esse processo de desenvolvimento tecnológico também, né, acabou incitando, que é o processo de inovação, demandando dos profissionais uma capacidade, uma habilidade de lidar com esses novos conhecimentos, né? Então, cada vez mais, o nível de conhecimento, a nossa formação na área da saúde, ela tem demandado desses profissionais que, mais do que um trabalho multidisciplinar, a junção, né, desses campos de conhecimento na formação desde a sua graduação, por exemplo, ela traz essa demanda da incorporação desses novos saberes, né? Então, quebrando aí, de certa forma, alguma das barreiras históricas que a gente tinha sobre a reserva de mercado, a reserva de conhecimento, né, o campo de conhecimento, colocando que para lidar com problemas, né, multidisciplinares é necessário também essa formação multidisciplinar. Então, finalizando, duas questões que até foi colocado ao final da apresentação anterior, né? Então, que eu reforço também é como lidar com essas diferenças de acesso à tecnologia pelos estados e municípios. Então, a gente pode ter um modelo, um plano de desenvolvimento, de integração, de comunicação desses sistemas, mas existem fatos históricos, econômicos, né, que mantém e aguça essas distâncias das capacidades dos estados e municípios de acessarem essas ferramentas, essas tecnologias, para que essa comunicação possa ser feita. Então, é necessário que um plano nacional realmente dê suporte aos mais pobres, aos mais necessitados, para a implementação desses modelos. E uma segunda questão, né, que eu coloco à mesa, que é a aceleração tecnológica, se ela tende, né, dentro de todos esses princípios, a aumentar as desigualdades sociais ou diminuir. A gente faz a reflexão de uma forma inicial, né, pensando que o acesso à informação, à internet, ele tem aproximado, mas quando a gente for pensar na tecnologia realmente, né, dura, aquela tecnologia de ponta, ela custa, né, ela teve um nível de investimento, e se essa tecnologia ela não é incorporada na perspectiva pública, ela vai aumentar as desigualdades, porque quem vai ter acesso aos tratamentos, aos desenvolvimentos, vai continuar sendo um recorte, né, de um grupo que possui renda e acesso para acessar essa tecnologia. Então, a discussão sobre, né, a incorporação de forma pública dessa tecnologia, para que ela não aumente as desigualdades sociais, também é um ponto fundamental. Então, encerro por aqui, Marília, devolvo a palavra para que a gente possa discutir um pouco mais. Muito bom, excelente. Queria agradecer e parabenizar. Eu acho que você, nesse pouco tempo que tínhamos, né, David, fez uma excelente reflexão. A gente não tem perguntas no chat nesse momento. Queria desde já agradecer a participação de todos no evento e no nosso chat, mas fica dá muita vontade de dialogar com você. Vou fazer só algumas considerações para depois a gente já encerrar, mas adorei os seus esquilos canadenses. Fiquei aqui pensando qual é a capacidade dos esquilos canadenses de organizar esta informação, porque quando você fala que é muita, né, e que essa coisa gulosa que somos todos nós, o quanto que a questão, para além do muito, é lógico que o muito piora a situação, mas o quanto que a fragmentação é a marca, né? A fragmentação da informação, que reflete a fragmentação do cuidado, e uma fragmentação do cuidado que é retroalimentada pela fragmentação da informação, né? E será que o esquilo talvez tenha alguma inteligência para organizar melhor e saber o que ele pega primeiro quando ele precisa mais, né? Porque a gente, às vezes, nem isso consegue fazer, dado a fragmentação. E acho que você termina com perguntas que respondem do jeito que você começou, quando você diz que o princípio do SUS de democratização do acesso à informação é o que nos rege. Então, quando você traz a questão da desigualdade e a questão
do quanto que a incorporação de tecnologia da informação, né, precisa ser pública e precisa ser equânime, para que a gente não amplie, inclusive, a desigualdade de acesso nos vários territórios deste país às tecnologias, é exatamente defendendo e construindo possibilidades públicas. Eu acho que você traz o exemplo do ESUS-AB, mas a gente tem infinitos desafios pela frente, na informatização de unidades, de hospitais, de sistemas de informação que precisam estar mais publicizados. Veja que aí você traz a questão da pandemia também, que infelizmente até hoje, quem não nos informa diariamente é um consórcio de imprensa, né? Então, o quanto na pandemia também houve muita falta de coordenação, e uma preocupação muito grande com os dados, inclusive, com a sua publicização, com o seu controle, com a sua curadoria, né? Quando a gente vê dados de vacina e vários puxadinhos que foram, de alguma forma, construídos ao longo da pandemia, e que mais ainda fragmentou em nome de uma resposta rápida da assistência e de uma falta de coordenação numa política de informação pública que, de fato, garanta essa informação como patrimônio, que reduza a desigualdade, que incorpore as tecnologias de informação de maneira menos desigual, né? Então, acho que você trouxe os pontos fundamentais. Teve só uma pergunta no chat que fala quais os benefícios que você observa em utilizar a RNDS para gerenciar dados da gestão do SUS, como, por exemplo, indicadores da saúde pública. Uma pergunta do Maurício, e é com a pergunta dele que eu lhe devolvo. Peço para você fazer suas considerações, um pouco em cima dos meus comentários, dessa questão do Maurício, e já fazer as suas considerações finais para a gente finalizar, que nós já estamos no nosso limite de horário. Por favor, David, obrigado. Obrigado. Não, demarcando, né, justamente essa perspectiva, acredito que essa busca realmente dos sistemas democráticos e públicos, ela é o caminho para que a gente consiga pensar, né, na democratização do acesso, do uso da tecnologia e conseguir, inclusive, fazer essa avaliação do que é que a gente pode incorporar, porque realmente vai existir diversas possibilidades, mas é necessário fazer essa reflexão. Sobre a pergunta do Maurício, né, referente ao gerenciamento dos dados, como eu disse, eu acredito que é um bom caminho, né, apesar dos pesares de várias decisões históricas que tivemos, essa reflexão e a tomada do Ministério da Saúde atual, de pensar a organização dos dados, é um caminho realmente. É o desejo, na verdade, né? A materialização do desejo de todos nós que trabalhamos com a tecnologia da informação, de organizar os dados, como você bem disse. Se a gente puder ter um sistema claro de onde a gente armazena as nossas informações e ele possa ser consumido pelas diversas instituições ou setores da saúde, esse é o modelo ideal para o consumo dessa informação. E é onde a gente precisa dar continuidade ao modelo, que, como a gente diz, a grande questão da modelização na área da tecnologia é que esse modelo ele não seja o modelo de uma pessoa que está à frente, né, de uma coordenação ou de um governo, mas que ele seja um modelo do Sistema Único de Saúde. Essa que tem que ser a nossa defesa. Então, na incorporação desse modelo pelo SUS, o modelo do SUS, né, que preza pela democratização dos dados, de forma responsável, a gente vai conseguir, né, se manter nessa linha tênue, que realmente, aí sim, me gera, e eu tenho preocupações sobre a publicização dos dados, né, e, enfim, a gente vivenciou e vários vazamentos dessas informações, e, claro, há um interesse, né, como a gente fala, essa própria tecnologia que nos ajuda, anterior, que o professor apresentou da classificação das informações, que a gente chama que é o aprendizado de máquina, machine learning, para classificar dados, ela pode ser utilizada, né, pelos diferentes interesses econômicos para classificar, por exemplo, pessoas que tenham várias comorbidades e você dizer para ela, olha, eu não vou vender plano de saúde, você não vai poder entrar no sistema, você não vai poder trabalhar na minha empresa porque a sua chance de quando você tiver 40 anos e você ter diversas comorbidades que você vai se aposentar mais cedo, eu não vou lhe contratar. Então esse é o uso, né, maléfico na perspectiva dos dados, se eles não forem tratados, né, da forma que se deve, né, em prol realmente da política pública. Então eu acredito sim que todo o movimento, né, em prol da publicização dos dados é importante, mas com todas essas responsabilidades
e ressalva do campo que a gente já teve. Então, obrigado, Marília, por dividir, né, esse espaço comigo. Realmente foi um prazer, e é um prazer estar contigo e debater um tema que eu digo de suma importância, né, tanto no seminário, mas para a gente da saúde pública, de se reinventar, né? Eu também já fui um esquilo que disse, se a gente está indo a campo, vamos coletar mais essa informação. Hoje eu digo, para que a gente vai coletar essa informação? Se ela não for utilizada, não precisamos, né, então, encher os nossos sistemas com informações que a gente não usa. Obrigado. Parabéns, obrigado. E como dizia minha orientadora em epidemiologia, a professora Maria Lúcia Lebrão, da Faculdade de Saúde, cuidado com JAX, porque já que, a gente vai longe, né? E fico muito feliz que você trouxe a referência também ao nosso querido Tanaka, que trabalha conosco na área de avaliação e que diz mesmo que é informação boa, informação que a gente usa. Agora, em relação à Rede Nacional de Dados em Saúde, ainda nos preocupa muita coisa, né? Pensando no momento da conjuntura neoliberal, lógicas de mercado, de privatização, que assolam, inclusive, o próprio sistema público de saúde, esse processo bastante centralizador, e como é que a gente vai garantir, ao longo do processo, que os princípios do SUS, que a democratização, né, do processo de construção dos sistemas de informação, de incorporação de tecnologia, aconteçam de forma descentralizada, participativa, com controle social e em diálogo com toda a sociedade, né, alinhado aos princípios do SUS. Esses continuam sendo os nossos desafios, sempre atentos e olhando para esse patrimônio público que nunca ficou tão nítido o seu valor, né, que é a informação em saúde para produzir respostas dos sistemas de saúde, para produzir saúde e para responder em nome dos sistemas e dos serviços de saúde. Evelyn, muito obrigada, adorei, vou ficar pensando nos seus esquilos e no Canadá, que você fique bem, e muito obrigado pela contribuição, continue sempre nesse lado da disputa, né, pelo nosso sistema público de saúde e pela reforma sanitária e os nossos princípios da ética e da democracia. Muito obrigada, agradeço ao SIC Saúde, encerramos aqui esta mesa. Obrigado, Marília, até a próxima.